Eu sei, você não esperaria que eu falaria de um jogo como esse, mas é justamente por isso que eu tenho que falar de um jogo como esse. Bom, a princípio o Misside parece aqueles jogos de relacionamento e eu tava com medo do jogo ser de putaria. É porque eu jogo na sala e tem muita gente aqui em casa, pra se ferrar é rapidinho, cara. A Mita age quase como sua namorada virtual no jogo. Meu Deus, eu disse isso mesmo, caramba. E Misside é um daqueles jogos que você começa achando que sabe exatamente o que vai encontrar, mas em poucos minutos percebe que estava completamente enganado. A primeira impressão é de um jogo de simulador de convivência fofo, com estética de anime e uma protagonista encantadora chamada Mita. Mas conforme o tempo passa, o clima muda e a sensação de conforto dá lugar a um desconforto crescente. O jogo vai te mostrando que há algo muito errado por trás de toda aquela doçura. Porque você sabe, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Lembrando que essa é a minha opinião. Ela não irá ser do mesmo jeito que a sua, então não se ofenda, ok? E sim, foi a primeira vez que eu joguei esse jogo, então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e vamos embora! Misside foi desenvolvido pela Aya Hostel, um estúdio independente que conseguiu chamar a atenção de praticamente todo mundo gamer depois do lançamento. Ele chegou ao Steam com pouca divulgação, mas rapidamente ganhou uma base de fãs enormes, principalmente por misturar gêneros de um jeito inesperado. Parte simulador de vida, parte visual novel e parte terror psicológico. E cara, quando eu vi pela primeira vez esse jogo, me puxou na mente aquele Yandere Simulator. Quem lembra desse jogo? Que na verdade, sei lá, acho que sumiu da internet. Do nada puxando um papo das antigas, mas vamos pro foco, bora! A premissa é simples e é justamente aí que está o truque. Você joga como um personagem que de alguma forma é transportado para dentro do jogo, onde vive a Mita, uma garota alegre, gentil e aparentemente apaixonada por você. A rotina começa tranquila, conversar, fazer tarefas simples, compartilhar momentos. Só que, pouco a pouco, as coisas deixam de fazer sentido. A casa parece mudar, as falas da Mita são diferentes, as músicas param de tocar. E quando você percebe, já era, foi pro Vasco. E cara, joguem o game dublado, o trabalho da dublagem ficou incrível e imersivo. Tiro o meu chapéu para a dubladora e o dublador do game, vocês são do cacete. A história de Misside é contada de forma fragmentada, quase como um quebra-cabeça psicológico. A cada nova fase, o jogo quebra suas expectativas e muda completamente o tom. No começo ele te entrega um mundo confortável, cheio de cores suaves, diálogos leves e uma sensação de segurança. Mas é aí que vem o golpe, esse conforto é só disfarce, lobo em pele de cordeiro. Em determinado momento, Mita começa a agir de um jeito estranho, mais possessiva, mais obsessiva e às vezes até ameaçadora. A atmosfera se transforma e você entende que está preso ali. A beleza do jogo está justamente nessa transição. Ele faz você sentir o contraste de forma real, sem precisar dizer nada. O simples silêncio em uma sala onde antes havia música já é o suficiente para gelar o sangue. E amigos, se prepara que ela não aguenta um simples não, hein? E o melhor, a narrativa não se apoia em sustos baratos. É um terror que mexe mais com a cabeça do jogador do que com o corpo. Há momentos em que você questiona se está jogando um jogo ou se é o jogo que está te jogando. Misside brinca com temas de controle, solidão e dependência de uma forma que te deixa desconfortável. E é esse desconforto que faz tudo funcionar tão bem. E falando da gameplay, jogabilidade, mecânicas, Misside é um jogo relativamente simples de jogar. Ele mistura a interação típica de simuladores, como conversar, explorar ambientes e realizar pequenas tarefas, com momentos de exploração, puzzles e até trechos de fuga. O que mais me surpreendeu é o quanto essas mudanças de ritmo funcionam tão bem. Em um momento você está cozinhando ou decorando o quarto da Mita e no outro está tentando escapar de uma sala escura com sons estranhos vindo do corredor. Essa alternância mantém o jogador sempre alerta e faz com que o jogo nunca fique previsível. Os controles são bem responsivos e a interface é limpa, sem excesso de menus ou informações. É tudo intuitivo, o que é ótimo, porque o foco do jogo não é te desafiar com dificuldade, sim com tensão emocional. Olha, eu vou avisar de spoiler porque essa parte é da história do jogo, tá? Tem uma personagem no game que é a mais divertida que você vai encontrar, cara. Eu falo da Boininha. Eu gostei da voz da personagem, dublado, claro. Tipo, em inglês e outros idiomas eu não cheguei a ouvir, mas a voz combina muito bem, o que faz ser ainda melhor. Claro, ela também é a mais sapeca, se é que você me entende. Isso, daquele jeito, mas é coisa pouca, não vai achando que é explícito não. Falando nisso, tem os minigames na TV, com a Mita e com a Boininha, que é de luta com caixa de leite.
sei lá porquê. E um que é de um pinguim, são bem básicos. O outro com uma boininha que é de dança e lembra bastante Guitar Hero. Inclusive a música que eu mais curti foi essa. Pesquise aí depois, Dance Bubble Drinks. Tem uns minigames no jogo. O primeiro que você encontra é o de kart, bem da hora, e no final você derrota um boss, coisa simples e rápida, porém legal. E aí você desbloqueia uma conquista. O outro minigame é de FPS, estilo PS1, que é legal pra caramba e é bem curto também. Você libera outra conquista. E tem uma parte no jogo que, cara, é muito Silent Hill PT. E eu não sei se é referência ou inspiração, mas que essa parte foi massa, foi. E sim, tomei um susto nessa parte e preciso dizer, os jumpscares do jogo são muito bem posicionados e isso é incrível. Eu tive um bug nessa parte, com a lanterna, que no corredor ela simplesmente desapareceu e ficou bugada na mão do personagem. Isso toda vez que eu abri a porta. Aí eu fui escorando na parede pra ver se via alguma coisa, porque tava um breu sinistro. Foi o único bug que eu tive mesmo. O jogo é variado e nunca perde a graça, pois ele sempre inova com ideias milaborantes. Até novels tem, e a forma que é introduzida é muito legal. Novels é um estilo de jogo que eu não conheço e não é minha praia. Eu sei que eu falei no começo, mas é aquilo, eu não tenho tanta propriedade pra falar de novels assim. Por outro lado, eu preciso dizer, Misside é curto, dá pra terminar em poucas horas, dependendo do seu ritmo. Isso pode deixar um gostinho de quero mais. Eu pessoalmente senti que o jogo tinha potencial para explorar ainda mais o universo que ele cria. Tem momentos e ideias que poderiam ser aprofundados, principalmente em relação às versões alternativas da Mytha, que são incríveis, mas aparecem pouco. Mas ainda assim o que ele entrega é bom pra caramba, né? Visualmente, Misside é lindo, a direção de arte é o que dá alma ao jogo. No início o design lembra muito um anime fofo, cores vibrantes, traços suaves, expressões carismáticas. Mas conforme o enredo se torna mais sombrio, tudo muda. As cores se desbotam, o cenário se distorce, a iluminação fica mais pesada. Essa transformação visual é uma das partes mais impressionantes da experiência. É como se o jogo estivesse vivo, reagindo ao que você sente. E o melhor, apesar de ser um indie, o trabalho técnico é excelente, performance estável e uma fluidez que ajuda muito na imersão. Ele roda em qualquer PC, se roda no meu notebook da Positivo, roda em qualquer PC batata por aí. Cada detalhe, desde o olhar da Mytha até os objetos do ambiente, carregam um significado, nada está ali por acaso. A trilha sonora de Misside merece destaque à parte. Ela começa doce, tranquila, quase infantil, mas aos poucos vai se tornando dissonante, tensa, desconfortável. A mudança na música é tão bem feita que você sente a diferença antes mesmo de perceber o que mudou no cenário. Quando o jogo entra em seu clima mais sombrio, os efeitos sonoros ganham protagonismo. Passos, portas rangendo, respirações distantes, tudo é usado para criar um terror psicológico, eficaz, sem apelar para sustos forçados. A Mytha em si, a voz dela é marcante, doce, mas com uma entonação que muda sutilmente conforme o jogo avança. No começo é reconfortante, no final é assustadora. Entre os pontos positivos, eu destacaria 3 coisas. Primeiro, a originalidade. Misside consegue misturar gêneros que normalmente não funcionam juntos, o namoro fofo e o terror psicológico, e faz isso de forma natural. Segundo, a atmosfera. O jogo tem um domínio absurdo de ritmo, sabe exatamente quando deixar o jogador confortável e quando tirar os pés do chão. E terceiro, a imersão emocional. Mesmo sendo curto, ele te prende de um jeito raro. Quando acaba, você fica com aquela sensação de vazio pensando no que acabou de jogar. Mas é claro que nem tudo é perfeito. O problema de Misside é a duração. É um jogo que termina rápido demais, dá vontade de explorar mais, de entender melhor as outras versões da Mytha e de ver o que esse mundo tem mais a oferecer. Outro ponto é que, apesar da proposta ser incrível, algumas transições entre os estilos de gameplay podem parecer bruscas. E para quem não curte jogos muito focados em narrativa, pode ser um pouco frustrante, porque o objetivo aqui não é vencer, e sim sentir. Curiosamente, Misside se tornou um sucesso gigantesco, sem precisar de marketing pesado. Os jogadores começaram a compartilhar clipes, teorias e reações nas redes. Isso fez com que o jogo explodisse. A comunidade abraçou a Mytha como uma das personagens mais marcantes dos últimos tempos, e não é difícil de entender o porquê. Ela é fofa, assustadora, imprevisível e de certa forma até trágica. Esse contraste entre o amor e o medo é o que define Misside, é o que faz tanta gente continuar pensando sobre o jogo mesmo depois de zerá-lo. Eu paguei 40 pila no jogo e quando eu comprei, não sei se foi preço cheio ou ele tava em promoção, faz um tempinho que eu tinha pego e resolvi jogá-lo só agora. Mas cara, quer saber? Vale cada centavo gasto nele. Eu adorei o jogo e é um indie de respeito. Ele é uma experiência única. Não é um jogo longo nem complexo em termos de mecânica, mas é intenso. Ele te envolve, te engana, te faz sentir uma mistura estranha de empatia e pavor. É o tipo de obra que mostra como o terror psicológico pode ser sutil e poderoso ao mesmo tempo. Se você gosta de jogos que desafiam a mente, que misturam o fofo e o macabro e que te fazem refletir sobre o controle, solidão e dependência emocional, Misside é obrigatório. Se você chegou até aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal, comente o que achou de Misside. Eu sou o Rick, até a próxima.